E aí, Bárbara, tudo bem? E aí, sabe? Tranquilo você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado aí por ter aceito o convite, participar aqui desse bate-papo. Vai ser muito bom conhecer um pouco mais do teu estilo de vida, das tuas viagens e de outros assuntos que a gente vai trazer nessa conversa aqui. Prazer é todo meu. Tô animada para poder compartilhar aqui com as pessoas. Bacana. E só para situar todo mundo, você está onde nesse momento? Nesse momento estou morando em Sydney, na Austrália. Legal. E você está há quanto tempo aí em Sydney? Olha, eu moro em Sydney desde quando eu cheguei aqui em 2019, tem 2 anos e meio aí já. Uhum. Passa rápido. Passa muito rápido, é. E esse sotaque é de onde? Sou mineira, sou de uma cidade que chama Sete Lagoas, pertinho, já entrega, né? Pertinho de Belo Horizonte. Olha aí que legal, Sete Lagoas. Sete Lagoas. Sete Se tiver Lagoas. alguém escutando aqui de Sete Lagoas, dê um alô aí. Pois é. Então Cidade vamos lá boa. conversar sobre essa coisa de viagens solo, né, para mulheres. Eu não gosto muito de diferenciar, mas como você é mulher, eu acho que você tem uma visão diferente dessa coisa de viajar solo. Eu também sou muito entusiasta disso, adoro, né. Eu acho até que viagens solo serve como uma terapia, né. Você acaba se conhecendo muito e tal nessas experiências. Muito. E eu queria logo te perguntar de onde é que nasceu essa vontade de fazer viagem solo? Porque isso não é algo muito convencional, principalmente se a gente levar em consideração a nossa sociedade lá no Brasil, né? Hoje está Uhum. mudando muito mais, mas quando você Com certeza. começou, o que é que te fez começar a viajar sozinha? Olha, eu sempre gostei, desde pequena, é engraçado, né? Eu acho que desde pequena eu gostava pensava em ir para outros países, de querer conhecer, eu sempre tive isso, acho que dentro de mim. E desde nova, tive duas oportunidades de morar fora, de fazer intercâmbios. E quando eu voltei dos meus intercâmbios, eu já estava do meu segundo intercâmbio. Eu morei primeiro nos Estados Unidos, eu fiz um ano, fiz 6 meses de high school lá quando eu tinha 17 anos, e aí depois, na faculdade, eu fiz um ano da minha faculdade de engenharia na Alemanha, e quando eu voltei para o Brasil, eu me formei, e aí logo eu entrei no mercado de trabalho. Mas isso dentro de mim já ficava, nossa, mas eu quero morar fora de novo, eu quero morar fora. E sempre quando me perguntavam qual era o meu sonho, era a primeira coisa que vinha na minha cabeça. Nossa, meu sonho é colocar uma mochila nas costas e viajar pelo mundo sem rumo. Era assim, eu já respondi isso de bate-pronto. Enquanto algumas pessoas tinham sonho, meu sonho é criar uma carreira, meu sonho é comprar uma casa, meu sonho é comprar um carro. O meu sonho sempre foi esse. Só que antes eu achava que era uma coisa muito impossível. E eu achava que, eu nunca vou ter dinheiro, nossa, precisa de muito dinheiro. Eu sempre achei que era uma coisa muito cara, né? Fazer isso, ou é muito perigoso, ou eu tenho medo de largar minha estabilidade aqui, como que eu vou fazer? Então surgiu isso tudo, assim, parece que uma vontade desde quando eu era pequena de explorar, sempre gostei muito, mas isso foi ficando cada vez mais intenso dentro de mim. E aí, quando eu voltei do meu último desse último intercâmbio que eu fiz, entrei para o mercado de trabalho, eu falava, meu Deus, não é isso que eu quero para mim, quero poder fazer isso. E aí foi quando eu comecei a me planejar para conseguir ir atrás desse sonho meu. Mas seu áudio tá cortado. Opa, voltou Aí. agora. Eu te perguntei e quais foram as primeiras aventuras, os primeiros países que você foi? Então, eu comecei pela Escócia, foi o primeiro país que eu fui. E logo depois, eu passei mais de, nesse mochilão, só para contextualizar para as pessoas, né? Quando eu peguei minha mochila e comecei a fazer, eu fiquei um ano viajando e passei por mais de 20 países, quase, mais de 20, mais de 30 acho, países aí no total da minha vida, mas nesse mochilão eu fiz mais de 20 países e eu comecei pela Europa estrategicamente, mas eu sabia que eu queria ir para a Ásia também. Eu não tinha um roteiro totalmente planejado dos países que eu queria fazer, mas eu sabia que eu queria ir para a Europa e para a Ásia. E aí eu comecei na Europa, na Escócia, também com uma estratégia aí, como eu disse, eu me planejei, e eu acho que é muito importante todo mundo se planejar, não é simplesmente colocar a mochila aí, não, vai muito além, né? Mas o planejamento, ele é muito importante, até mesmo porque eu olhei a questão de vistos. Uhum. Então, para mim,
fazia mais sentido, né, eu começar na Europa, no Reino Unido, que é um visto diferente do que os países de Schengen, para quem não sabe, são aqueles países mais comuns, né, que tem França, sei lá, França, Itália, Grécia, que eles estão no acordo de Schengen, é um visto que o brasileiro, a gente pode ir, tem 2 meses de visto nesse país, 2 ou 3 meses, se não me engano, a gente pode ficar, e aí o Reino Unido é um visto diferente, que quando você chega lá, eles dão um carimbo lá, da sua permanência, pode ficar 6 meses. Então, optei por começar pela Escócia. Nunca tinha imaginado começar por lá, foi muito engraçado, mas aquela série, não sei se vocês conhecem, Outlander, ela me inspirou muito, e aí acabou que deu tudo certo, fui para lá, e de lá fiz muitos países, e depois acabei indo para a Ásia. Que legal. E como é que era a reação das pessoas quando você primeiramente falou para tua família, para teus amigos, que você iria largar, assim, né, ou pelo menos deixar ali em stand-by a carreira para ir viajar pelo mundo? Como é que era a reação das pessoas? Nossa, o povo me achava doida. Você é louca, como é que você vai fazer isso? Você tá super bem na empresa, eu tava numa empresa super renomada, eu estava bem financeiramente, construindo, e o povo falava, por que você vai fazer isso? Eu lembro, na minha família mesmo, as pessoas falavam assim, nossa, mas você pode viajar. Eu falava, gente, mas eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo. Falava, mas por que você não viaja nas suas férias? Você pode fazer isso em um mês. Eu escutava isso direto. Mas por quê? Sendo que você tem, né, sua estabilidade. Eu falava, gente, mas não é isso que eu quero. Falei, pensa, assim, hoje vai muito contra os meus valores, assim, por que eu tenho que ficar 11 meses fazendo coisa que eu não gosto para eu ter essa liberdade de um mês fazer o que eu gosto, sabe? Para mim não fazia sentido. Então, assim, eu escutava isso, nossa, eu escutei várias vezes, ainda tem pessoas que acham que eu fiz uma loucura muito, muito grande, né? De ir atrás do meu sonho, mas para mim não foi. Então, assim, mas tive pessoas também que, aí depois, ao longo do caminho, ou depois eu muito explicar, e como eu já estava convicta, porque eu também pensei muito, eu planejei muito, porque essas dúvidas, elas vão passar também na cabeça das pessoas, ela passou na minha também. Olha o que eu tô fazendo, será que faz sentido? É isso mesmo? Então, assim, eu me questionei muito. Então, a partir do momento que eu tomei a decisão, eu já tinha refletido muito sobre, eu já tinha pesados os pós e os contras. Então, assim, foi uma decisão muito pensada e planejada. Então, quando eu cheguei para falar para as pessoas, eu escutava o ponto de vista das pessoas, principalmente de gerações, né, diferentes, é mais difícil compreender. Então, assim, quando chegou nesse ponto e as pessoas falavam as coisas, eu entendia, ok, vou escutar sua opinião, mas eu já estou decidida, já sei como que eu vou fazer, e assim, a gente pega aquilo que faz sentido e o que não faz, tá tudo bem, é a sua opinião, eu tenho a minha, eu sei o que é o melhor para mim no momento, né? Total, interessante. E, assim, é muito legal sair viajando por aí, visitando vários países, conhecendo várias culturas e tudo, só que a parte antes, né, disso acontecer é o planejamento. Poderia Sim. falar um pouquinho como é que se dá essa parte do planejamento contigo? Porque eu conheço pessoas extremamente organizadas que planejam exatamente o que vai acontecer em cada dia e elas tentam reduzir o risco ao máximo. E eu conheço pessoas como eu, por exemplo, que planejo o mínimo necessário, porque eu convido um pouco mais de espontaneidade para a minha viagem do que tentar reduzir riscos a todo custo. E eu não vejo nada como um certo ou como errado, eu só vejo como diferentes formas. Qual é a forma da Bárbara de planejar uma viagem? Então, é muito engraçado pensar isso, porque eu antigamente era uma pessoa super planejadora também. Eu queria, assim, é muito engraçado, porque eu já planejei outras viagens, assim, você tem uma noção, eu já tinha uma vontade de vir para a Austrália antigamente, e eu tinha feito o plano assim, A, B, C, D, E, F, e nenhum deu certo. Falei, gente, não é possível, porque quando você tenta controlar tudo, você tem que ter uma noção que o planejamento ele é muito importante, ele tem que existir sim, mas você tem que estar muito flexível, porque não, as coisas elas não vão sair exatamente como você planejou. Você pode tentar fazer, né, o mínimo, como você falou, no mínimo detalhe, reduzir ao máximo os riscos, mas sempre vai sair, alguma coisa vai sair do seu controle e você tem que estar aberto a isso, a esses imprevistos que vão acontecer. Mas como eu fiz, e é como hoje eu busco ajudar as pessoas que querem fazer a mesma coisa do que eu, quer fazer essa mochilão, e às vezes acho muito difícil. Primeiro, você
ter um alinhamento, qual tipo de viagem você quer fazer? Qual que é o seu estilo? Porque não é porque eu fiz mochilão, com a mochila nas costas, passando uns perrengues e vivendo em hostel e gastando o mínimo possível, que é o que todo mundo vai querer fazer. Não precisa necessariamente ser assim. A pessoa ela pode querer ter um padrão de vida de viagem, né, um pouco mais alto, ficar em hotéis melhores, enfim. Então, primeiro você tem que saber qual estilo de viagem você quer fazer e que funciona para você. Porque, por exemplo, se eu pegar minha mãe, ela quer, sei lá, conhecer o mundo, fazer um ano de viagem, eu colocar ela em hostel, ela vai odiar, porque não é o estilo da viagem da minha mãe, entendeu? Então, primeiro, você identificar qual estilo de viagem você quer fazer. Depois você descobrir quais os países você quer ir, quais os locais você quer ir, para você fazer um levantamento de custo. Quanto que custa viajar naquele país? Porque o custo de vida, sei lá, da Inglaterra vai ser completamente o custo de vida da Tailândia. São custos, né? São países diferentes, têm custos diferentes. Então, isso é essencial, você fazer esse levantamento, depois decidir quanto tempo você quer ficar nesses países, né? Para aí você fazer uma média de quanto você vai precisar para você conseguir economizar o dinheiro antes de ir. Porque, assim, tem muita gente que vai com o mínimo, assim, se vira nos 30, tem muita gente que tem esse perfil, né? Mas eu realmente considero muito importante você ir com uma reserva financeira para um tempo ali que você estipulou médio, para você conseguir não passar tantos perrengues, sabe? Porque a vida, ela vai aparecer, igual a gente falou, né? Vão aparecer imprevistos, até coisas muito boas, igual aconteceram comigo. Nossa, muitas coisas boas vieram ao meu favor, me ajudaram para eu ir construir algumas coisas que eu queria, mas pode ser que seja o contrário também, que você precise gastar mais porque aconteceu alguma coisa, porque aconteceu algum acidente, não sei, que você vai precisar desembolsar um dinheiro, então tem que ter aquele planejamento financeiro ali. E em relação aos locais, aí também você tem que saber qual é o seu estilo de viagem, né? Ah, não, eu prefiro pelo menos saber o macro, saber quais países que eu quero, mais ou menos quantos dias eu quero ficar ali. Eu, Bárbara, eu só tinha minha passagem de ida para a Escócia, fiz trabalhos voluntários, a gente pode falar depois também, quem tiver interesse, e a partir daí eu ia sentindo, tipo, tá bom, já fiz os países, as cidades que eu queria vir aqui nesse país, acho que deu, agora eu vou para um outro país. Aí eu olhava, mas assim, tentando seguir uma lógica também, né? Se eu estava no Reino Unido, eu vou tentar primeiro, e eu estava na Escócia do lado da Inglaterra, então eu vou para a Inglaterra, depois eu estava do lado do País de Gales, País de Gales. Não fiquei, né, totalmente indo para o extremo, sem fazer uma logística que fizesse sentido. Então, isso também é muito importante, porque economiza tempo e dinheiro, né? E dinheiro para o mochileiro, cada centavo conta. É muito importante, Então, eu acho que todos esses fatores, eles são muito importantes, e você saber o seu estilo de viagem também, né? Se faz sentido você saber. Tem gente que se sente bem assim, né? Não, eu tenho que saber o que eu vou fazer todos os dias, os lugares que eu quero passar, e tem gente que não, vou deixando me levar. E você conhece muita gente também, né, ao longo do trajeto, e aí você pode ir mudando, mas isso aí eu acho que é bem importante. Aí entra o autoconhecimento aí, né? Pra você saber qual o estilo de viagem que você quer fazer e quanto você está disposto a gastar de dinheiro também, porque você pode ir do luxo ao, né, a viagem quase bem nada. perrengue ali, exato, então tudo depende. Total. E enquanto mulher, como é que tu vê as viagens que você fez depois de você ter feito aquelas viagens, e a tua expectativa antes? Você tinha algum tipo de medo ou receio por ser mulher com relação a determinados países? Se sim ou não? E quando você realmente fez as viagens e você olhando para trás, qual é a avaliação que tu faz? Olha, é engraçado porque eu acho que eu sou uma pessoa muito corajosa, assim, eu nunca tive muito medo de explorar, não, os países. Na Europa, eu não tive nenhum problema, eu sempre me senti muito segura, muito mesmo, nenhum deles, e eu acho que eu já tinha essa percepção na minha cabeça, de que são países mais desenvolvidos, os que eu passei, né, na Europa. Então, eu me sentia muito segura, não tive esse medo. Porém, quando eu fui para a Ásia, eu já senti um pouco mais um medo, assim, mas eu também lidava de uma forma muito tranquila. Eu sempre também tomava algumas precauções, assim, em alguns países que eu sabia que eram mais perigosos, mas o único que eu senti mesmo medo, e realmente fez sentido quando eu fui, foi a Índia. Eu fui para a Índia, fiquei lá 2 meses,
Eu fui fazer um Caramba, curso 2 de... meses na Índia? Na Índia. Uau! Eu fui para fazer um curso de yoga, para virar instrutora de yoga, fiz na Índia, e eu já sabia que lá era um país perigoso, né? É um país que tem altos índices de assédios, então eu já fui com medo. Só que aí, assim, quando a gente já sabe, por isso que é importante também a gente pesquisar sobre os países que a gente está indo, né? Não simplesmente chegar e ter um mínimo também de precaução, de tipo, eu sei que é um país que ele é mais complicado para mulheres, é um país que não é um país desenvolvido, então assim, é muito diferente de uma realidade dos países que eu estava na Europa. Então, é chegar e se programar. Então, eu lembro que eu cheguei na Índia, era de madrugada, era 1 hora da manhã, sei lá, uma coisa assim. Eu não me arrisquei a sair do aeroporto esse horário, porque a chance de alguma coisa acontecer ali era muito maior do que, sei lá, a chance de acontecer durante o dia, né, para eu pedir socorro para alguma coisa que eventualmente pudesse acontecer. Então, me precaver nesses sentidos. Então, assim, eu sempre buscava táxis credenciados dentro dos aeroportos, ou Uber, né? Usava muito durante as minhas viagens, né? Que eu podia fazer o tracking ali, caso fosse necessário. Sempre reservava os hotéis antes, os hostels, no meu caso, né? Que eu sempre ficava em hostel, antes. Eu fazia pesquisa para ver se eles eram seguros, pegavam quartos que eram só para mulheres, no caso da Índia, tá? Nos outros eu não tinha muito problema disso. Pegava. Então, assim, fazia esse tipo me precavia mesmo, né? Nesses sentidos. Na Índia, e é muito engraçado, porque realmente é mais perigoso para a mulher mesmo. Eu era muito encarada na Índia, é impressionante. Isso no norte da Índia, tá? Quando a gente imagina aquela Índia, confusão e tudo, é mais o norte da Índia, porque a Índia, ela foi um impacto muito grande na minha vida, positivamente e negativamente. Eu amava e odiava a Índia no mesmo segundo, era um mix gigante de sentimento, mas eu lembro que eles te encaram já muito, principalmente por você já ser diferente, pela cor da pele, principalmente, eles chegavam e ficavam me comparando, assim, era muito curioso, assim, colocava assim, pele com pele, e ficavam tirando foto de mim o tempo inteiro, mas isso assim, por eu ser imigrante mesmo, não acho que é só por ser mulher, mas aí também tinha muito essa coisa de assédio, justamente, dos homens vêm pedir para tirar foto o tempo todo. Eles me encaravam muito, mas quando eu digo encarar, não é encarar olhar assim, não, ele é parar, olhar e ficar olhando e sem desviar o olho. E aí eu olhava e falava, o que foi? A pessoa continuava me olhando, me encarando, sempre tentando encostar, assim. Então, assim, é uma situação, é um país que realmente eu me senti com medo como mulher. Foi o único dos outros países, mesmo da Ásia, eu não tive nenhum problema. Mas graças a Deus eu também não passei por nada que tenha realmente acontecido de ruim na Índia comigo, mas eu sei que eu me precavi muito. Então, assim, não saía sozinha à noite, eu sempre tentava fazer amizade nos hostels com outras pessoas e até sair acompanhada de um homem, e é bizarro tanto que a diferença, o tratamento também, quando eu estava sozinha e quando eu estava com um homem. Infelizmente, é uma realidade muito diferente da nossa, né? Mas infelizmente era muito diferente o tratamento, e eu me sentia inferior, sim, e é triste, mas foi uma viagem transformadora para mim. Eu acho que de todos os países que eu passei, a Índia foi a que mais me transformou. Também por isso, sabe? Eu acho que você se sente muito empoderada depois, sabe? De saber que você consegue fazer uma viagem assim, mesmo com todas as dificuldades. Eu vi o tanto assim que as mulheres se ajudam também na Índia. Eu lembro uma vez que eu estava passando, eu estava numa fila, e aí lá, né, muita população, é muita gente o tempo todo, e você entrando em trem assim, acontece muito abuso nesses momentos também, porque muita gente se espremendo. E eu lembro que uma hora eu estava meio assim, com os homens vindo, conversando comigo, uma coisinha, uma mulher foi e me puxou e fingiu que ela me conhecia e ficou conversando comigo para tentar me tirar daquela situação. Então, assim, dá para ver também que as mulheres ali se ajudam, famílias, então isso empodera muito também, sabe? Viagem, no geral, a viagem me empoderou muito como mulher, né? Ver que a gente é capaz de fazer as coisas sozinha, de ser independente mesmo. Mas essa troca, essa ajuda toda, ela é muito importante também durante a viagem. Conheci muita gente incrível que me ajudou muito ao longo do processo aí. Que legal, que interessante. É só escutando de quem já passou por isso para ter uma sensação mais aproximada do que realmente é, né?
Muito, muito Uhum. interessante. Nossa, E pode falar, pode falar. não, eu falei porque eu tenho tantos casos, assim, é muito interessante você voltar a pensar, assim, tudo que eu passei, cada situação, assim, mas é muito gratificante quando você olha para trás e vê que, assim, existem muitas pessoas boas nesse mundo, é o que eu falo, assim, a viagem eu tenho mais casos bons do que ruins, de pessoas que Uhum. mais me ajudaram do que me fizeram algum mal ou que aconteceu alguma coisa ruim, sabe? Interessante. E você tocou no... É um filme, Outlander? É uma série, É uma tem série até na Netflix, aham. que te inspirou muito. O que mais que te inspirou, Muito. Bárbara, a viajar assim solo? Teve algum livro ou alguma pessoa que também te inspirou? Aham. Nossa, eu tenho. Sabe aquele filme Na Natureza Selvagem? É o Uhum, filme que mais me inspirou, para quem não conhece, em inglês é Into the Wild, né? Que um cara que resolveu largar tudo também, mas ele foi bem extremista, né? Também. uhum, Largou tudo literalmente, queimou dinheiro e tudo, e foi viajar para o Alasca. E ele me inspirou muito, porque era isso. Eu assistia aquele filme e falava, gente, mas é isso que eu quero fazer, sabe? Não exatamente, né, tão extremo igual a ele, mas assim, eu quero colocar uma mochila e poder desbravar. Eu sempre tive esse interesse por conhecer outras culturas, mas conhecer de verdade, sabe? Porque quando a gente faz uma viagem, igual, né, falaram comigo, você pode viajar nas suas férias e tal. Querendo ou não, a gente não tem tempo, né, suficiente para conhecer realmente uma cultura, porque requer tempo, requer um estilo diferente de viagem. E quando a gente, né, tá viajando nas férias, você quer passar por vários lugares, né, quer relaxar, porque querendo ou não, a viagem no chão, a gente tem que deixar de romantizar muito também, né? Porque ela é difícil, ela é uhum. cansativa, né? Tipo, não é um batidão fácil, não. Mas me inspirou a querer conhecer bem a cultura. Então, assim, o meu objetivo era. Então, além de, né, economizar, ter uma viagem mais barata, eu queria viver aquela cultura de verdade. Então, assim, eu queria comer onde os locais comiam. Eu queria dormir no mais próximo possível da realidade daquele local. Então, era esse o meu objetivo, é estar em contato com aquelas pessoas, é sentar ali, jantar com aquelas pessoas locais, entender qual que é o dia a dia delas, o que que elas fazem, quanto que elas ganham, entendeu? Então, esse foi o meu estilo de viagem, esse era o meu objetivo. Então, foi assim que eu me inspirei a fazer o estilo de viagem que eu fiz, né? Bem mochileiro, bem raiz. Foi assim. E eu tenho uma amiga também, que inclusive, chama Bárbara também. Ela me inspirou muito, porque ela também já tinha viajado muito pela Ásia, porque eu acho que ainda é pouco explorado a Ásia, não é muita gente, porque é muito longe do Brasil, né? Eu acho que poucas pessoas conhecem o Sudeste Asiático, que é incrível, é lindo, é muito barato também. Então ela me inspirou bastante nisso, e eu lembro que eu falava assim, nossa, quando eu ainda estava com vontade, eu falava assim, Bárbara, mas eu tenho vontade de fazer, mas eu me planejo, eu acho que não vou dar conta, eu só falava, Bárbara, só vai, se joga, coloca a mochila e vai. E assim, é lógico, né, que tem que ter esse planejamento que a gente falou, mas assim, eu acho que muitas vezes falta a coragem de fazer acontecer. Então, assim, muita gente tem essa vontade, muita gente vem me perguntar, né, mas como que você fez para largar tudo e tal? E me falta coragem, mas é justamente você querer tanto aquilo, sabe? Tanto, e assistir, justamente, ler livros, assistir séries, tem vários filmes, né, outros filmes, inclusive no meu Instagram eu postei esses dias, né, de alguns filmes que me inspiraram, para você ver que é possível, acompanhar pessoas. Isso me ajudou muito também. Na época tinha um casal que eles estavam fazendo, que eu fiz meu mochilão em 2018, né? Não tinha muita gente falando disso ainda, mas eu lembro que tinha um casal que eles estavam viajando de carro há muitos anos, e eu olhava para ele e falava assim, gente, que vontade de fazer isso. Então, assim, você se inspirar em pessoas que fizeram também, ou que estão fazendo, ajuda muito, porque você começa a ver assim, é possível, sabe? Quanto que essa pessoa gastou? Por que eu não consigo? Assim, às vezes vai demorar um pouco mais tempo para você economizar o dinheiro, mas só de você dar o primeiro passo e ver que é possível fazer, ou alinhar a sua expectativa do estilo de viagem. Eu queria ficar 3 anos viajando, mas não deu para fazer um ano, mas já tá ótimo, entendeu? E ao longo do caminho as coisas também elas vão mudando, né? Como a gente falou.
mas se inspirar em pessoas que fizeram ou que estão planejando fazer também, isso, ler, assistir filmes, isso que te dá aquela vontade de estar ali, né? Esse Outlander, eu queria estar ali na Escócia, eu assisti, eu falo assim, gente, eu quero estar nesse local, assim, ver essa natureza. Então, assim, eu já sentia de verdade eu ali, eu assistindo Into the Wild, na Natureza Selvagem, ele lá com a mochila, tem um também que chama Livre, de uma mulher, inclusive, que é ela que viaja com a mochila, muito legal. Você se sentir ali, sabe? Estando naquela situação, comer, rezar e amar, quando ela tá lá na Ásia, tá lá conversando com o guru. Você assim, gente, eu quero isso. Então, você realmente sentir aquela sensação e ver que aquilo tá alinhado com o seu maior sonho, e aí fazer acontecer, né? Se planejar para dar o primeiro passo que dá certo. Eu sou prova viva disso, que é possível fazer acontecer. Nossa, depois desses últimos 5 minutos aí de conversa, quem não tivesse inspirado a viajar mais, eu não sei mais o que é que eu diga não, hein? É transformador. Eu costumo falar que assim, todo mundo deveria fazer isso. É um autoconhecimento tremendo. Fora que você conhece cultura, você abre sua visão, você começa a enxergar assim, o mundo é muito além do que só a nossa bolha, né? Que a gente acaba vivendo só numa realidade que é a nossa ali, a gente acha que não existe outras possibilidades. E existe um mundo de possibilidades, existe um número de pontos de vista, de culturas, de forma de viajar, de viver a vida. Nossa, eu recomendo para todo mundo fazer isso. Fantástico. Tenho certeza que muita gente escutando a gente aqui já vai cuidar logo de pedir demissão do emprego e sair na estrada. Ai, não vão se arrepender. Mas, Bárbara, conta para mim, conta pra gente como é que você veio parar na Austrália, porque você viajou na Europa, na Ásia, eu não sei se você chegou a voltar para o Brasil, mas como é que você veio parar aqui? Então, como eu disse, né, eu fiquei 1 ano viajando, eu fiquei 5 meses na Europa e depois eu fiquei 8 meses na Ásia. E aí eu tava na Ásia já, e aí meu dinheiro já tava acabando, e eu não queria voltar para o Brasil. Eu fiz a maior parte do tempo que eu estava viajando, eu fiz voluntariados, inclusive super recomendo também para quem não sabe, para tentar diminuir o custo. Eu fiz trabalho em troca de acomodação, e em alguns lugares eles davam alimentação também. Então isso me ajudou muito, principalmente na Europa, a reduzir os meus custos, porque o custo de acomodação é o mais caro, é o que mais comia o meu orçamento. Então, eu fiz isso na Europa, reduziu muito, e fora que eu estava vivendo aquilo que era o que a gente falou, né, de viver a cultura local, que era o que eu queria. Então, eu estava em casa de pessoas locais, estava vivendo ali a vida deles, estava conversando com eles, então alinhou tudo, meu propósito ali, reduziu muito o custo. Então, recomendo muitas pessoas a fazerem voluntariados, tem plataformas hoje, né, que ajudam muito com isso. E aí, quando eu tava na Ásia, lá com os meus 8 meses, já tava, né? Tava dando 1 ano. E aí, meu pai foi me visitar. E aí, meu pai ficou lá comigo 15 dias, foi mais ou menos uns 15 dias viajando comigo. E aí, ele começou a me perguntar: e aí, Bárbara? O que você vai fazer agora, querida? Né? Realizou seu sonho, o dinheiro, né? Tá acabando e tal. Você vai voltar para o Brasil, vai voltar a trabalhar, e eu já não conseguia me ver mais voltando para aquele modelo de trabalho, CLT, dentro do escritório. Só de pensar assim, eu arrepiava, eu falava assim, gente, não quero voltar para isso, sabe? Eu amo o Brasil, gosto muito do Brasil mesmo, né? O Brasil tem vários defeitos, mas eu gosto muito do Brasil, mas eu não queria. Sabe quando você sente que ainda não era o momento? Não, ainda não quero voltar para o Brasil e tal. E aí foi que me deu um estralo, assim, gente, há anos atrás eu sempre tive vontade de vir para a Austrália, e até então não estava cogitando ir para a Austrália. Assim, por que não? E aí, por ironias do destino aí, ao longo das minhas viagens na Ásia, eu encontrava com pessoas que estavam na Austrália, que moravam na Austrália, mas estavam viajando. Por exemplo, eu estava na Tailândia, encontrei, sei lá, um casal que morava aqui na Austrália, mas estavam lá passeando. E aí eu fui começando a conversar mais sobre a realidade da Austrália, né? A entender como era a Austrália, se eu conseguiria trabalhar, se eu conseguiria, né? Qual o visto que eu teria que ter, quanto que eu conseguiria fazer de dinheiro e tal, aquela coisa toda. Fora que eu iria para um país que eu sempre tive vontade de ir. E aí eu vi que existia essa possibilidade. Eu falei assim, gente, a Austrália, ela tem muita falta, né, de mão de obra. Falei, vou para lá
vou fazer mais um pé de meia aí e depois eu continuo viajando. Esse era o meu Boa. objetivo, vir para a Austrália para fazer mais, juntar mais dinheiro e depois continuar viajando. Então, acabou que foi isso. Aí eu terminei minha viagem na Índia, foi o último país que eu fui da Ásia, terminei meu curso, e aí eu vi isso também e falei assim, nossa, às vezes eu posso dar aula de yoga na Austrália e tal. E aí apliquei para o visto de estudante aqui, e aí foi onde eu vi, e logo quando eu cheguei, eu não fiquei, acho que nem uma semana desempregada, eu já consegui, já achei um emprego, e as coisas foram fluindo, e hoje já tem, né, nossa, 2 anos e meio que eu tô aqui. Mas também, né, veio corona e tudo, né, aquela coisa que não permite a gente sair muito. Mas foi assim que eu vim parar aqui. E amo, é um país incrível, né? Gosto muito daqui. Total, total. E você pretende ficar aqui, realmente se estabelecer aqui na Austrália e ficar muito tempo? Ou o coração pede para fazer mais viagens? Ah, me perguntam muito isso também, é muito difícil, porque eu não me vejo morando muito tempo em nenhum lugar. Isso, assim, Uau! não consigo me imaginar, assim, você vai ficar aqui, nossa, não sei, eu acho que mais um ano, sim, até mesmo, né, para essa situação do corona dar uma estabilizada e tudo, mas eu tenho vontade, sim, de continuar viajando, principalmente tenho muita vontade de ir para a África, não conheço a África, alguns países lá, África do Sul, Tanzânia e tal, tenho muita vontade, mas não sei, assim, é uma pergunta muito difícil. Hoje sim, me vejo, acho que mais um ano, pelo menos, e depois eu não sei como que vai ser, não, mas eu tenho vontade de continuar viajando um pouco mais. Acho que tem muito, o mundo é muito grande, né, pra gente ficar parado num lugar só. Mas também chegou, acho que chega uma hora que você quer parar um pouco. Para mim foi muito importante vir para cá e estabelecer um pouco, porque se eu parar a pensar, eu fiquei um ano, gente, sem desfazer minha mala. Entendeu? Era um ano que, assim, eu tinha uma mochila de 45 litros, que dava mais ou menos uns 10, 12 quilos, viajando pelo mundo, e era tudo que eu tinha. Então, assim, chega no momento também que eu nunca pensei que eu fosse falar isso quando eu tava viajando, que era assim, viajar também cansa, né? Uhum. Você ficar trocando o tempo todo, não ter um espaço que é seu, uma privacidade, então nem se fala, né? Porque eu só dividia quarto com não sei quantas pessoas. Então, foi importante para mim chegar, parar, estabelecer, ter um local. E às vezes até para dar essa vontade de novo, né? De viajar de novo e com um propósito, né? Então, não sei até quando fico aqui, mas Vamos é, descobrir aí. Vamos acompanhar a Bárbara no é, Instagram para descobrir. E ai, Bárbara, sim. uma coisa que eu percebo é que às vezes a gente se conecta com pessoas e a gente não precisa ter amigos que pareçam necessariamente com a gente. Eu, por exemplo, tenho amigos de tudo quanto é tipo, né? Eu gosto de pessoas autênticas. Outro dia eu estava conversando com uma amiga aqui em Adelaide, uma colombiana, ela é o meu oposto, em tudo, Uhum, na maneira de uhum, falar, nas preferências, na, na maneira de pensar, até um pouco no comportamento, nas atitudes, mas eu adoro essa menina. E aí a gente conversando numa roda de conversa sobre isso, eu falei que eu adoro pessoas autênticas, eu não preciso que as pessoas se pareçam comigo para ser que eu goste delas. Mas, do uhum. ponto de vista de ter conversas mais profundas, é interessante que a gente converse com pessoas que têm uma mentalidade parecida com a nossa. Você consegue encontrar pessoas aí onde você mora em Sydney, com quem você possa conversar sobre viagem solo, ou é difícil encontrar pessoas assim? Não, eu acho que sim. É igual você falou, eu tenho muitos amigos aqui, e muitas pessoas muito diferentes de mim, algumas pessoas parecidas, que têm a mesma linha de pensamento, mas o que eu mais vejo é que as pessoas, quando elas vêm conversar comigo sobre isso de viagem solo, é mais nessa vontade mesmo, né, de fazer essa viagem, mas elas não sabem como começar a fazer, por onde começar, como dar o primeiro passo, como se planejar. Então é onde eu tento mais ajudar as pessoas, nesse quesito mesmo de pegar da mão e falar, tá, vamos lá, então vamos organizar aqui, vamos começar do começo, para a gente criar essa estratégia aí para você conseguir fazer essa viagem. Mas eu sinto que tem muita gente, cada vez mais as pessoas elas estão nessa busca de conhecer outros lugares e também de se autoconhecerem, porque
a viagem, ou mochilão, ou o ano sabático, né, como queiram chamar, ela um aprendizado, nossa, é um mergulho na gente mesmo incrível. Ontem, inclusive, eu estava conversando com um amigo meu sobre isso, que na viagem é muito engraçado você parar para pensar. Eu poderia ser quem eu quisesse todos os dias, porque todas as pessoas que eu estava conhecendo, ninguém me conhecia antes, então eu poderia ser quem eu quisesse. Então, assim, eu poderia, inclusive, inventar coisas, porque ninguém sabia do meu passado, ninguém sabia quem era minha família, ninguém sabia de onde eu era, o que eu fazia, entendeu? Então, assim, todos os dias era uma autodescoberta, porque eu falava assim, tá, isso aqui, Bárbara, inclusive coisas banais, por exemplo, roupa. Tá, isso aqui, eu gosto mesmo de usar isso aqui, ou eu fui condicionada ao meio que eu vivia antes no Brasil a usar isso aqui, a gostar disso aqui? Ou é tipo a sociedade te falando, né, as propagandas, nossa, você tem que estar, isso aqui tá na moda, isso você tem que usar. Mas é isso que me faz bem, é isso que me faz confortável. Então, foi um mergulho muito interessante nisso, de parar e pensar mesmo, sabe? Nossa, eu gosto mesmo desse estilo de música. Ou era porque as pessoas que eu convivia, os lugares que eu ia, eram sempre esse estilo de música, entendeu? Então, assim, eu comecei a me questionar muito, a mergulhar mesmo e ter essas trocas com essas pessoas ao longo da viagem foi muito, muito importante, assim, de abrir mesmo a mente. Falar assim, gente, mas eu nunca tinha parado nesse ponto de vista. Nossa, faz sentido isso. E mudar de opinião mesmo, sabe? Por isso que eu falo, gente, a pessoa que você é antes e depois de uma viagem não é a mesma. Sabe? A Bárbara que saiu do Brasil ali em 2018 e hoje é completamente diferente, sabe? Você começa mesmo nessa busca e você vai vendo, gente, isso é meu. E assim, coisas que eu achava que eram muito certeiras, nossa, eu não gosto disso. Eu achava, ao longo da minha jornada, eu falei, gente, mas eu gosto. Eu achava, por exemplo, que eu não gostava de rotina. É um exemplo, assim, muito banal, mas assim, nossa, rotina é muito chata, ai que saco, acordar a tal hora, fazer não sei o quê, não sei o quê. E ao longo da viagem eu falo assim, gente, mas eu gosto de rotina, eu gosto de acordar, ter, sei lá, tomar meu café, depois fazer isso, não sei o quê, me faz me sentir bem. Isso foi uma quebra de padrão de pensamento mesmo, né? De achar que não gostava e depois eu via que gostava, e o contrário também. Nossa, eu jurava que eu gostava desse estilo, assim, de roupa, não, mas eu não gosto, não é isso não tá alinhado comigo, sabe? Então, eu acho que é muito legal esse mergulho no autoconhecimento, essa busca mesmo. E eu também saí do Brasil com o intuito de me encontrar mesmo, de ver outras possibilidades de trabalho e tudo. E foi aonde, por isso que eu fui para a Índia fazer curso de yoga, porque eu sempre gostei de yoga, mas eu falei, gente, talvez eu possa ser instrutora de yoga. Depois eu pensei em queria ser instrutora de mergulho. Aí fui para Tailândia e fiz curso de mergulho para virar instrutora de mergulho. Aí depois pensei, nossa, eu tenho vontade de abrir um hostel. Aí eu falei, então vou viver a realidade do hostel. Eu fui trabalhar no hostel. Então, umas coisas assim, sabe? Só que, e tudo foi me acrescentando, sabe? Tudo foi me acrescentando coisas, pensamentos, o autoconhecimento mesmo, né? Então, é muito sensacional. Total, total. Se você pudesse, tirando o Covid da equação, se você pudesse escolher um país da Europa e um país da Ásia para ir ficar lá pelo próximo mês, qual seria esse país na Europa e qual seria o país na Ásia e por quê? Nossa, que pergunta difícil. Então, como eu gosto de conhecer o novo, eu iria para os lugares que eu não conhecia ainda. Na Europa, eu tenho muita vontade de conhecer a Albânia. Eu não conheci, mas dizem que é muito bonito. Estava até no meu roteiro, mas como a gente falou, né? Nem sempre o roteiro sai conforme a gente espera, e acabou que eu não consegui passar por lá, pela Albânia. A Croácia também, não conheço, mas tenho muita vontade de conhecer. Dizem que é muito bonito, né? Os dois pela natureza. Eu gosto muito de lugares que a natureza, muita natureza e tal. E na Ásia, é um lugar também que estava nos meus planos, mas acabou não dando tempo, né, de eu ir, é o Nepal. Tenho muita vontade de ir para o Nepal também, para fazer aquelas trilhas maravilhosas, aquela natureza surreal. Mas tem muitos, assim, eu poderia falar vários países que eu tenho vontade de visitar ainda, de passar tempo. Nossa, tem muita vontade mesmo. Mas os que eu mais gostei dos que eu fui na Ásia foi as Filipinas.
porque eu recebo muito essa pergunta. E as Filipinas, para mim, foi encantador. Eu ainda acho que é muito pouco explorado pelo potencial que tem, mas o que é ótimo também, por algum sentido, porque você vê mais a realidade mesmo do local, porque, por exemplo, a Tailândia que eu fui é muito linda, mas ela já está muito explorada pelo turista, sabe? Você já vê lá que ele já tem aquela malícia, sabe, do turista, de tentar explorar mais, e aí perde um pouco da essência do país. Mas as Filipinas é incrível, uma beleza, assim, surreal, uma natureza maravilhosa. As pessoas, nossa, eu me senti em casa, me senti acolhida. Incrível, a comida deliciosa. Nossa, eu gostei muito das Filipinas. E na Escócia, eu tenho esse xodó pela Escócia. Na Europa, já falei Escócia. E na Europa eu tenho esse xodó pela Escócia. Não sei se foi porque eu comecei por lá, né? Deu esse pontapé aí de me sentir livre, de me sentir dona de mim mesma, independente. E lá, nossa, lá me aconteceu casos também, assim, não fiquei perdida no meio do mar, dei de cara com nossa, ai, cada caso, mas assim, na Escócia, eu lembro que eu olhava assim, eu falava, gente, essa natureza é surreal. Eu não acreditava, assim, imagina assim, você tem uma natureza linda, montanhas, e aí de repente você tem um penhasco que dá para o mar, e aí no fundo desse penhasco, assim, você tem um castelo gigante, de igual conto de fadas. Você fala assim, gente, não é possível a beleza desse lugar assim. E assim, sem nada ao redor, só verde, 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 e um mar azul embaixo e um castelo. Assim. Eu falo assim, eu tô dentro de um conto de fadas. Eu me sentia dentro de Outlander mesmo. Eu falei, eu tô dentro. É isso, voltei não sei quantos anos aqui e tô vivendo isso e eu achava incrível, incrível. E na Escócia, né? Olha, é bom que eu começo a falar, mas na Escócia também teve uma vez que eu lá, independente, peguei um carro, fui fazer essas road trips, né, sozinha no carro, e é bem assim, como tem muita natureza e poucas casas, assim, demora muito para você ver casas e tal. Eu tava passeando, chama Ilha de Skye, inclusive, super recomendo para todo mundo ir. E aí meu carro atolou no meio do nada, não tinha nada, nada. Eu falava, meu Deus, o que eu vou assim? O que eu vou fazer aqui? Meu celular não pegava. Você estava sozinha? Sozinha, uhum. E aí meu celular não pegava, eu lá no meio, e eu falei, gente, ferrou, o que eu vou fazer? Não passa uma pessoa aqui, meu celular não pega, e eu tinha que pegar, acho que no dia eu tinha que pegar um avião, eu tava indo para algum outro país, não lembro, e aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí lá tentando desatolar o carro e só piorando, né? Só fiz coisa errada. E aí atolando mais o carro. E aí que eu falo, gente, as coisas acontecem, parece surreal. De repente, passou um carro, uma SUV, assim, numa SUV, um cara, eu juro, ele parecia um Papai Noel, gente. Igual o que a gente imagina assim, desceu um cara, um gordinho, baixinho, assim, com cabelo grisalho, barbona, assim. Ele, o que aconteceu? Eu falei assim, meu carro atolou e tal. Aí ele falou assim, ah, você acredita? Tem uma corda aqui. Eu juro, ele tinha uma corda dentro do porta-mala dele, uma corda, ele foi e guinchou o meu carro, só tirou. Aí eu, nossa, obrigado, não sei o que. Ele, não tem problema não. Juro, ele só falou, não, ok, de nada. Pegou e foi embora. Eu falei, gente, se isso não é um milagre também, eu não sei o que é, porque assim, foi muito, muito surreal. Tipo, ele só passou e não passava carro nenhum, não tinha ninguém naquele lugar. E aí ele passou, desatolou meu carro e seguiu viagem. Eu falei, gente. E assim, eu tenho várias histórias assim, de coisas, como que o universo foi conspirando também para fazer dar certo. Por isso que eu falo, eu conheci muito mais pessoas boas na minha trajetória que me ajudaram muito do que situações ruins, assim. Então, eu acho. Olha, uma coisa é certa, pessoas boas atraem pessoas boas. E esse papo aqui está muito inspirador. Eu, particularmente, passaria horas aqui conversando contigo Nossa, eu sobre viagens. poderia também ficar aqui Escutando esses contando perrengues vários aí, casos. esses perrengues de carros atolados, velhinhos aparecendo do nada. Sim. Mas olha, a gente está encaminhando aqui para o final. Eu queria, de antemão, te agradecer mais uma vez aí pelo teu tempo, pelas histórias inspiradoras. Tenho certeza que as pessoas vão adorar também te conhecer, quem não te conhece ainda. Eu vou deixar os links aqui embaixo das tuas mídias sociais. Mas eu queria te Sim. pedir para deixar uma mensagem final para qualquer pessoa que esteja nesse momento lá no Brasil, pensando em viajar,
sei lá, visualizando aí em 2022, a pandemia dando uma trégua e querendo uma mudança em estilo de vida, assim como você mudou lá atrás, qual seria a mensagem que Sim. você deixaria para qualquer pessoa nessa posição? Eu deixaria que, para acreditarem nos sonhos delas, principalmente, não deixar ninguém falar que não é possível você conseguir aquilo que você sonha muito, porque é possível, e principalmente se planejar, agir, porque as coisas elas não vão cair no colo, não. Então, se o sonho dessas pessoas é viajar, é conhecer o mundo, se planeje, comece hoje, não precisa de querer, de repente, ter tudo pronto para viajar amanhã. Não, um passo de cada vez, mas dá o primeiro passo, sabe? Eu acho que o negócio é esse, sair da inércia, dar o primeiro passo. O que eu posso fazer hoje? Que seja começar a pesquisar, seguir pessoas que inspiram, ou né, fazer um levantamento de quanto custa ir para tal país. Dar o primeiro passo, porque eu acredito muito nisso também, que o universo ele conspira ao nosso favor, né? Quando a gente quer muito alguma coisa, quando a gente emana para o universo e age, claro, as coisas elas acontecem. E eu tenho inúmeros casos, histórias sobre isso, tanto que dá certo. Então, assim, segue, se é o seu sonho, pense, se planeje e haja para fazer acontecer, porque dá certo, é possível sim. Show de bola, Bárbara. Muito obrigado mais uma vez. Fica bem aí Obrigada e eu. quem sabe a gente toma Prazer. um café aí no futuro próximo em Sydney. Não é? Tomara. Será um prazer. Um abraço, Bárbara. Tchau, gente.